Graça e paz, meus queridos irmãos do canal Caminho da Fé. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, da cidade do Icapuí, Ceará, Brasil. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar falando sobre a palavra dele. Quero agradecer aos novos inscritos, aos que compartilham, aos que curtem, aos que comentam. Nesse momento, nós iremos fazer uma reflexão sobre a vinda de Jesus, que é tão real quanto o ar que nós respiramos, né? Então, eu separei alguns textos bíblicos aqui, porque a gente tem que estar sempre com a palavra de Deus nas nossas mãos, né? A gente não pode falar de nós mesmos, nem de nossas experiências, não. Nós devemos falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma as vidas, né? Então, nós vamos usar como respaldo na reflexão hoje da vinda de Jesus, Atos, capítulo 1, do 9 a 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 e 17, Hebreus 9, versículo 27 ao 28, Mateus 24, versículo 36 ao 39, Marcos 13, versículo 32, Mateus 24, do versículo 42 ao 44, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 3, o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 24 ao 27, Apocalipse 19, 11, 16, Mateus 25, versículo 31 ao 33, Lucas 9, 26, segundo Pedro 3, versículo 8 ao 10, segundo Pedro 3, do 11 ao 13, Apocalipse 22, 1, 12, João 14, versículo 2 e 13, Apocalipse 22, 20. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos 1, versículo 9 a 11. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que, junto dele, apareceu 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais a olhar para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, adivinhe, assim como para o céu o viste. A pergunta é: você vai subir no arrebatamento? Você está preparado para o arrebatamento? Você está preparado se você morresse hoje? Aonde você vai passar a sua eternidade? Vimos aqui em Atos, né, quando os anjos, no versículo 11, ele diz, porque os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, adivinha, assim como para o céu o viste. Então, aqui já vamos falar logo que a vinda do Senhor Jesus, ela não será uma vinda em oculto. Não, todo olho verá. Porque aqui os anjos disse: do mesma forma que tu viste ele subindo, vocês vão ver ele voltando para vos buscar. Então, a vinda de Jesus não tem respaldo bíblico, ela ser uma vinda secreta e oculta, todo olho verá. Vamos abrir ainda em 1 Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Primeiro, a vinda de Jesus, todo olho verá. Segundo, o Senhor mesmo, ele não vai mandar ninguém vir buscar a sua noiva, os salvos. Ele mesmo vai vir buscar, né? E os mortos ressuscitarão primeiro. Acabamos de ler aqui em 1 Tessalonicenses. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que espera para a salvação. Então é uma realidade, Jesus ele vai voltar. É imprescindível a volta de Jesus. Vamos abrir ainda aqui em Mateus 24. Mateus 24, versículos 36 ao 39. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o percebendo até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem não sabemos o dia e a hora. Não sabemos. Vai ser no de repente. Vamos abrir ainda a palavra de Deus. Agora vamos para Marcos 13. Marcos 13, 32. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, e nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Primeiro aqui nesse versículo, o Senhor está dizendo, olhai. Olhai o quê? Os sinais. Vigiai. Vigiai o quê? Para não pecar. Vigiar na oração, vigiar no jejum, vigiar na palavra, na santidade, porque não sabeis quando chegará o tempo. E a pergunta é essa que o Senhor está fazendo para nós. Você está pronto para o arrebatamento? Você vai no arrebatamento? Se você tem dúvidas, é bom você rever o seu cristianismo, o modo de vida como você está vivendo, meu querido irmão. 24 de Mateus, 42 ao 44. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Então, o Senhor sempre está orientando a vigilância. Nós devemos estar em santidade. É 24/24. Mas temos pecado, somos falhos sim. Tudo é pela graça. Meus irmãos, tudo é pela graça. Sabei, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiai e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não percebeis, virá o Filho do Homem. É exatamente no momento que eu e você e o mundo não espera, Jesus vai voltar. Vamos agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1:4-4. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à reunião com Ele, rogai-vos, irmão, rogamos-vos, irmão, que não vos moveis facilmente do vosso modo de pensar. Mover-se facilmente do vosso modo de pensar em quê? Sair da palavra de Deus. Sair do que a palavra de Deus está escrito. Nem vos perturbei, que por Espírito, quer por palavra, que por epístola, como enviada por nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que primeiro venha a apostasia. E é o que nós estamos vendo: muito apostatar da fé, viver a sua vida dissolutamente e jurando que está salvo. Jurando que está salvo. O desamor está gritante. Eu não estou falando do mundo não, porque o mundo já no maligno. O desamor entre os irmãos, né? Ninguém de modo algum vos engane, por isso não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O 4. Aquele que se põe e se opõe e se levanta contra tudo e o que chama a Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que assentado no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, meus queridos irmãos, também nós vamos, a igreja do Senhor vai passar sim pela tribulação. Aqui no versículo 4 do capítulo 2, do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, deixa bem claro: o homem da iniquidade, o anticristo, vai ser uma perseguição como nunca houve. Como quando a igreja nasceu, lá em Atos, depois do derramar do Espírito, ela sofreu uma grande perseguição. Nós seremos sim perseguidos. Nós seremos sim perseguidos. O cenário está tudo preparado. Tudo está preparado. Vamos abrir agora em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, do 1-3. Mas, irmão, acerca dos tempos da época, não necessita que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão da noite. Paulo está dizendo, não é imprescindível a vinda de Jesus. É como Jesus falou sobre das mulheres grávidas, ai das grávidas naquele dia. Naquele dia ele falou porque era a destruição de Jerusalém nos anos 70, depois da morte de Jesus, certo? Onde destruíram o templo em Jerusalém e saquearam Jerusalém
E aí a profecia foi: ai das que estiverem grávidas e amamentam, porque era uma dificuldade muito grande de fugir e de escapar, onde muitos ficaram em Jerusalém e foram trucidados barbaramente. E o Senhor falou: ai das grávidas, que a vinda também de Jesus será como uma mulher que está esperando criança. É imprescindível ela não parir essa criança. Ela vai ter que, aos 9 meses, no certo, essa criança nascer. Assim é a vinda de Jesus. Então, ele vai acontecer, no verso 3, diz: pois quanto estiveres dizendo paz e segurança, então lhe sobrirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Então, não vai ter escape. Jesus vai voltar, vai levar o seu povo, vai sentar no seu trono de glória, vai botar os seus inimigos debaixo dos seus pés, vai julgar. Então, será o fim dessa era da terra. E quem seguiu escolher Jesus vai morar eternamente com Jesus, e aqueles que não quiseram Jesus vai morar eternamente no lago de fogo. Vamos abrir ainda em Marcos. Nós vamos e voltamos, porque temos que ter respaldo bíblico, né? Marcos 13, 24 ao 27. 24 ao 27. Mas naquele dia, depois daquela tribulação, quer dizer, vamos passar pela tribulação, sim. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. É a vinda de Jesus. Todos os elementos serão abalados e todo olho verá. Todo olho verá, certo? No versos ainda 25. As estrelas cairão do céu, os poderes que estão nos céus serão abalados, então verá vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Então o Senhor mandará os anjos soar a trombeta, vai ser um barulho ensurdecedor, os elementos do céu serão abalados, sim, e todo olho virá, e o Senhor vai recolher o seu povo. Vamos abrir aqui ainda Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julgar a peleja com justiça. Está se referindo a Jesus. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Seguindo o exército que está no céu em cavalo branco, e vestidos de linho fino, branco e puro. Na sua boca saiu uma estrela afiada para ferir com ele as nações. Ele as regerá como vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lacar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Até o 16. No manto sobre a sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, portanto, é Jesus que sai como vencedor. Para quê? No arrebatamento, na sua segunda vinda, para vir buscar o seu povo. Vamos voltar para Mateus
Mateus 25, 31 e 33. Quanto, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. É até o 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Logo após a sua vinda, ele buscará a sua noiva, ele se sentará no seu trono com seus salvos escolhidos e ali colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e ali ele vai julgar essa terra, e essa terra vai ser destruída pelo fogo. E a era da terra se acaba e começa a era da eternidade. Você está preparado para a volta de Jesus? Vamos abrir em Lucas. É Bíblia, meus irmãos. Contra fato não há argumento. Não tem arrebatamento secreto. Lucas 9, 26. Vamos abrir aqui 26. Versículo 26. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vir na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, aqui justamente encaixa quem também não vai subir, aquele que tem vergonha de pregar o evangelho, de evangelizar, de fazer discípulo, de dizer que é um seguidor de Cristo. O Senhor se terá sem vergonha e ele passará para o lado dos bodes. Vamos ainda aqui em Lucas novamente. Lucas, acabamos de ler, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 8 a 9. Vamos ver se é isso. Mas vós, amados, não ignorei uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retardará a sua promessa, que é a vinda dele, ainda que alguns tenham por tardio, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Vai se perder quem quiser, senão que todos venham ao arrependimento. Aqui é metanoia no original, no grego. Arrependimento, que vem arrependimento. O que quer dizer? Mudança de pensamento, mudança de atitude, dá meia volta. Vamos ainda em 2 Pedro 3 ainda, 11 a 13. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deverem ser em santidade e piedade. Então Pedro ele está aqui admoestando, dizendo todas essas coisas vão ser dissolvidas, vão acontecer. Nós deveremos andar em santidade e em piedade. Então aqui entra os 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Então aí ele diz ainda, no 12, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Nós, porém, aí é uma pergunta, você ama a vinda de Jesus?
você aguarda ardentemente, o seu desejo é de morar no céu, o seu desejo tem saudade do céu, então você é um salvo. Infelizmente, quem não tem essas características não é um salvo, que só pensa as coisas da terra. Primeiro é a família, primeiro é o dinheiro, primeiro é os bens e Deus. Fica em último é quando o primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus sob. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, depois família, depois ministério, depois a chamada, entendeu? Vamos continuar ainda agora. O 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis guardando estas coisas, procurando diligentemente? Pedro faz essa pergunta. Como vocês estão guardando essas coisas? Procurando diligentemente que por elas sejam achados imaculados. Sabe o que é uma pessoa imaculados, irrepreensível em paz? Né? É buscando a santidade. Se a gente errou ontem, vamos propor, a partir de hoje, não errar mais. Se a gente pecou hoje, vamos nos arrepender e vamos começar a trabalhar naquilo que é a nossa fraqueza. Amém? Vamos ainda em Apocalipse 22. Apocalipse 22, 12. Glória a Deus. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa ou galardão, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Essa obra aqui tem duas vertentes, tem duas conotações. A obra na carne, o que é que você tem feito na carne, na sua carne, e a obra em relação ao próximo. Não se esquecendo, irmão, nós somos templo do Espírito Santo. O que é que nós temos plantado no templo do Espírito Santo? Vamos abrir ainda em João, o Evangelho de João, 14, 13. Capítulo 14, versículo 2 a 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, está falando da vinda, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E vamos encerrar as partes dos respaldos bíblicos em Apocalipse, ainda 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ainda faltou uma referência bíblica, que é no livro de Daniel 12, quando fala do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. O versículo 2 do capítulo 12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, que são os salvos, e outros para vergonha e desprezo externo, que são os que não vão ser salvos, são os perdidos. Agora, meus queridos, vamos ver algumas correntes, né, criadas pelos homens, que não tem, só uma tem respaldo bíblico, né, que é o amilenismo, é o que eu estou falando aqui. Todo olho verá o arrebatamento, o amilenismo. Tem o pré-milenismo, que é o pré-milenismo histórico, pró-tribulacionismo, pós-milenismo, o pré-milenismo dispensacionalista, que é pré-tribulacionismo,
Esses três correntes não têm respaldo bíblico. Não tem. A Bíblia, ela fala por ela mesma. Ela interpreta-se por ela mesma. Solo as escritura, somente a escritura. O amilenismo é que fala, é o que chega junto da palavra. É o que fala que todo olho verá e vai ter um grande clarcor de trombeta, barulho nos céus, e é o que chega junto exatamente como a Bíblia relata. Nós vimos aqui, meus queridos irmãos, também um grande sinal, né? Que temos, que é um sinal assim gritante, que é a apostasia. O afastamento da verdade de Deus é apostasia. Muitas denominações estão apóstatas da fé, do afastamento de Deus. Vai ser muita surpresa terrível, viu? A vinda de Jesus. A gente tem um exemplo, a igreja na Europa é morta, morreu. Temos o exemplo também, o secretismo religioso dentro das denominações. Querem poder, querem benção material, querem benção física, mas não tem palavra. Não tem palavra, não se fala de arrependimento, não se fala de santidade, não se fala da vinda de Jesus, não se fala de compromisso com a palavra de Deus, não se fala com compromisso com Deus. E eu digo uma coisa, meus irmãos, Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. As denominações hoje podem até estarem lotadas, mas não tem evangelho. É isso que eu falei, é prosperidade, é cura, é movimento, é o reteté, é profecia até umas horas, lembrando que cada um que falar de si mesmo prestará conta a Deus naquele grande dia, dará conta a Deus naquele grande dia. E é tão simples porque o evangelho puro e simples de Cristo não é pregado nas denominações. Não é. Crente hoje é muito raro você ver crente que gosta de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ter aquele estudo bíblico. Não quer. Não quer. Só quer mesmo PF, prato feito. Vai para o YouTube, vai para o TikTok, vai para Facebook, fulano está pregando, mas aquela hora com Deus não tem. Aquela devocional com Deus, de abrir Bíblia, de se ajoelhar, de chorar, de clamar a Deus, é poucos. Então, esse é um dos grandes sinais que nós estamos vivendo, a apostasia. Agora, o outro sinal também é o homem da iniquidade, que onde o mundo está preparado para uma agenda global, esperando que este homem se manifeste. Sabe quem é, né? O anticristo, 666. E essa agenda global, ela foi criada para desconstrução de valores, desconstrução da cultura judaica cristã. Ela foi criada para matar esses princípios. Fique ligado, irmãos, para você estar atento para os sinais. E, infelizmente ou felizmente, porque se aproxima a vinda de Jesus, né? A montagem do cenário para o anticristo já está pronto. O palco já está pronto. Só falta o cortinado abrir para vir revelar este homem, né? Que vai vir para perseguir a igreja do Senhor de uma maneira tal que muitos irão negar Jesus. Agora, só quem nega Jesus é quem não é salvo. Agora vamos falar um pouquinho das correntes, né? Vamos falar os pré-milenistas, tribulacionistas.
Eles acreditam num arrebatamento secreto. Então, eles acreditam no arrebatamento secreto. Tá dois, um some e um fica. E por aí por diante. De primeiro, no início da minha fé, infelizmente eu fui enganado com essa linha, essa corrente, mas que não tem respaldo. A Bíblia diz que todo olho verá. Como está escrito em Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que trespassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E esse é aí a seriedade. Não tem base bíblica. Você não encontra no Novo Testamento que será um arrebatamento secreto. Não será. Olha bem, irmãos, e a segunda vinda de Jesus tem característica pessoal. Primeiro, é Jesus pessoalmente que vem. Ele não vai mandar outra pessoa vir no lugar dele. Ele mesmo vem. Segundo, ela é visível. Todo olho verá. Acabamos de ler o texto. Terceiro, ela é audível. Todos ouvirão. E é como eu falei, ela é visível, o arrebatamento, a volta de Jesus, todo olho verá. Quarto, a volta de Jesus ela é repentina, como um relâmpago que risca do Oriente até o Ocidente, e assim será a vinda de Jesus. Quinto, a volta de Jesus ela é inesperada, como um ladrão da noite. Sexto, a vinda de Jesus ela é inescapável. Do jeito que a mulher está grávida e vai dar à luz àquela criança, também é imprescindível a volta de Jesus. Será como uma mulher que está grávida. Aquela mulher vai ter que parir aquela criança aos 9 meses. Assim é a vinda de Jesus, não tem escapatório. Por mais louco que o mundo acha, mas quem crê nas Escrituras e crê em Deus e entregou sua vida a Jesus, espera a vinda de Jesus com muita singeleza no coração. E sétimo, a volta de Jesus, ela é vitoriosa, né? Ele vem buscar o seu povo, se senta no seu trono, bota todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, julga a todos e destrói o planeta, o mundo, né? E aqui encerra a parte da humanidade e começa a eternidade, o céu, o inferno. E na própria Bíblia já diz isso. Do livro do Gênesis, Alfa, o início. O final do livro Apocalipse da Bíblia, Ômega, o fim. Então virá o fim, acabou-se. É isso e não tem mais o que espremer, porque a vinda de Jesus ela será visível. Então, a posição amilenista é a posição mais certa. Essa que eu acabei de falar agora. Eu vou deixar na descrição do vídeo as 4 correntes para os irmãos estudarem e verem. E eu peço aos irmãos, leia a palavra de Deus. Busque ao Senhor Jesus enquanto é tempo. O arrebatamento é uma realidade. Jesus vem buscar o seu povo. Não está longe, está perto. Tudo já está cumprido, né? E devemos estar firmados na rocha que é Cristo. Independente que passamos aqui. Independente. Mas sendo fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Então, meus queridos, fiquem na paz, fiquem na graça e vamos cumprir o ide glorioso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Que Deus em Cristo implante essas palavras nos nossos corações para que
naquele dia glorioso, a gente seja aprovado, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Maranata, ora vem.